dois, três, foi! Salve, salve galerinha! Tudo certo, gente? Bom, vamos falar hoje dos povos pré-colombianos. Sim, vamos falar dos incas, dos maias e dos astecas. Mas, cara, eu já vou te dar uma dica. Todos os povos antes de Colombo são pré-colombianos, por isso o termo pré-colombiano. Isso significa que não eram só os incas, os maias e os astecas. Todos os povos que viviam na região da atual América eram povos pré-colombianos, desde as comunidades indígenas, né, do norte da América, as comunidades indígenas aqui no sul da América, que hoje ocupam aí, inclusive ocupavam o território do atual Brasil. Cara, tudo isso são, né, povos pré-colombianos, tá? Pega esse macete porque pode rolar alguma pegadinha, tá? E por que nós falamos mais dos incas, dos maias e dos astecas? Porque eram três enormes, atenção, enormes civilizações que existiram aqui e que foram dizimadas. No caso de dois deles, pelo menos, foram dizimados pelos próprios europeus. Então é por isso que nós destacamos mais. Mas não esquece, tá, galera? Existem muito mais povos além desses. Bom, outro ponto importante é que nós não sabemos exatamente quantos eram desses povos, mas nós temos uma certeza. Eram milhares de povos, cara, uma população enorme, absurdamente enorme, que tinha aqui uma riqueza cultural, cara, uma diversidade cultural, cara, incrível, de culturas, de hábitos, de conhecimentos da natureza, de crenças, cara, absurda. Eram muitas, eram milhares, a gente nem consegue quantificar. O que nós conseguimos mais ou menos desenhar é que existiam aqui na América em torno de entre 50 e 60 milhões de pessoas vivendo aqui antes da chegada dos europeus. Bom, dessas três civilizações, Inca, Maia e Asteca, às vezes as provas cobram uma específica ou cobra de uma forma mais ou menos comparativa, para procurar ver se o aluno sabe diferenciar o que era um Inca de um Maia e de um Asteca. Uma das coisas que as avaliações mais gostam é de fazer um jogo geográfico, que é para ver se o aluno sabe em qual posição geográfica estavam os Incas, os Maias e os Astecas, se ele consegue diferenciar. Então por isso que eu vou começar falando dos Astecas, porque os Astecas, eles são, dentro dessa hierarquia, eles são os que ficam mais ao norte, ficam em cima, certo? Depois eu vou falar dos Maias, que ficam no meio. E os Incas, que são aqui do lado, né, cara, da gente, por último, até para ajudar, tá? Então, Asteca, Maia e Inca. Bom, os Astecas, eles foram uma civilização que vão surgir ali na região da Mesoamérica e vão fundar uma importantíssima cidade, a cidade de Tenochtitlán. Dificílimo de se dizer, mas para te ajudar é tranquilo, tem um macete para isso, que a capital asteca, ela fica onde hoje é a capital do México, que se chama Cidade do México. Mais fácil do que falar Tenochtitlán. Muito mais tranquilo, sem dúvida, né? E surgem nessa cidade entre a Mesoamérica, entre a América Central e onde hoje é a América do Norte. É ali que eles se estabelecem e formam uma das maiores, ou talvez a maior cidade, né, que existiu dentro do seu período, talvez a maior no mundo dentro do período, dentro daquele contexto, né, mundial. Bom, e Tenochtitlán, ela foi fundada por volta de 1325. Nesse ano, 1325, é um momento em que se funda, é um momento importante, porque vai se fundar Tenochtitlán a partir da criação de um templo. E cara, aqui tu já pega uma coisa, a gente não consegue entender nenhuma das três civilizações sem entender o importantíssimo, fundamental papel da religião. Cara, a religião, isso tem uma das coisas que a gente pode dizer assim, ó, tranquilo.
como um dos mais ricos do ponto de vista cultural dessas civilizações vai ser na parte da religião. E a religião já está aqui, cara, na fundação da capital asteca. Isso porque um dos sacerdotes, ele teria visto uma águia pousando num cacto, olha só, e devorando uma serpente. Esse presságio, né, vai ser o presságio que vai definir para os astecas ali que eles deveriam fundar ali a sua capital, e fundam com o templo, um templo de bambu. E aqui também outra coisa, já é o princípio também de outra grande riqueza desse lado religioso, que vai ser a fundação de vários templos que vão cumprir várias funções também, não apenas religiosas. E cara, a partir desse momento, Tenochtitlan começa a crescer, começa a ganhar impulso, começa a ser, nesse instante, a partir desse momento, começa a ser uma cidade de destaque dentro de outras cidades que tem ali. Galera, nós vamos pensar que daqui a pouco, sei lá, tá ali pegar outro, de novo, aqui ó. Então vamos pensar que tava ali Tenochtitlan sozinha, isolada. Não, não, de forma alguma. Elas fundam junto com outras cidades, né? Outras cidades, elas vão surgindo ao redor. Só que Tenochtitlan começa a ser, né, a grande do rolê, ou seja, a cidade com maior poderio comercial, principalmente poderio comercial, porque ela começa a fazer também transações com outras cidades. Isso vai trazendo esse poderio, e esse poderio do ponto de vista comercial, ele também vai se desenvolver para um poderio militar. Sim, senhores, a partir desse instante que nós vamos ver esse poderio militar também se estabelecendo. E o que nós vamos observar a partir disso não vão ser conquistas, por óbvio, né? Porque em geral quase sempre quando uma cidade, estado, ela ganha um poderio militar, ela vai subjugar outras. Mas aqui tem um diferencial, um grande diferencial, presta atenção nisso, porque Tenochtitlan vai começar a fazer aliança com outras cidades-estado, em especial aqui Tlacopan e Texcoco. Essas duas cidades-estado, elas vão se aliar a Tenochtitlan. E aí é o que vai acontecer, a chamada tríplice, anota aí, a tríplice aliança. A tríplice aliança, cara, nada mais vai ser do que a aliança entre essas três cidades-estado. Mas fica tranquilo, tu não precisa decorar o nome aí de Texcoco, de Tenochtitlan. O mais importante é que tu tenha em mente de que Tenochtitlan ganha força, e a partir desse instante, a partir desse momento, ela vai fazer aliança com outras duas importantes cidades-estado, dando origem a uma tríplice aliança. E aí, cara, que entra uma grande discussão historiográfica. Em geral, né, nós estudamos, né, os astecas como um império. Por quê? Porque, de fato, eles avançam, eles dominam outros povos e eles subjugam ali esses povos a impostos, a escravos de guerra. Mas hoje também há um debate historiográfico que já não vê tanto os astecas como um império propriamente dito, mas como uma confederação asteca. Porque em alguns casos, e o caso dessa confederação é um exemplo, houve o respeito, houve uma autonomia, por isso uma confederação, e não necessariamente um império, porque não houve aquele domínio. Isso é consenso? Não, isso não é consenso, mas é bom que tu fique sabendo que pode cair na tua prova, pode cair na tua avaliação o Império Azteca ou a Confederação Azteca. E aí a gente já sabe, se a gente está falando de império, é porque a abordagem historiográfica ela está vendo, né, os astecas como superiores ali, como um grupo que está dominando, que está subjugando outros. E se do outro lado, né, aparecer na tua prova confederação,
aí é porque já é uma historiografia mais recente, historiografia mais nova, que está vendo os astecas respeitando essa autonomia dos outros povos ao redor. Cara, a riqueza, a dinâmica de Tenochtitlan era absurda, tu não tem noção. 200 mil pessoas moravam em Tenochtitlan. Tu pode estar achando pouco, porque hoje, enfim, cidade com mais de 1 milhão de habitantes é normal. Mas só para tu ter uma ideia do que era Tenochtitlan. Paris era a principal cidade europeia. Paris tinha, que era a principal, ela tinha 50 mil pessoas morando no século XVI. Ou seja, a principal cidade europeia tinha 4 vezes menos do que Tenochtitlan. Olha só, em vez de tu ficar, às vezes, sabe por que isso? E essa ênfase que eu dou? Porque eu canso de ver boneco pensando que incas, maias e astecas eram um bando de índio que ficava ali solto a esma, a 8, 10, 12, que foram simplesmente dominados, sem riqueza cultural, sem riqueza material. Cara, não! Negativo. O que a gente vai ver é inclusive uma enorme riqueza cultural, que os europeus também vão meio que se assustar, tipo, eita, né? Com exército, com construções, com conhecimento de astronomia, tudo muito grande. E aqui está um exemplo. Nenhum europeu tinha uma cidade com tantas pessoas como, por exemplo, os astecas. Tanto que gradualmente dentro daquela comunidade, cara, os astecas vão crescendo e eles vão se expandindo de uma forma que eles vão dominando os outros povos, eles vão subjugando os outros povos. Mas, apesar disso, não era um império centralizado. Pega essa porque os incas, por exemplo, eram extremamente centralizados, tá? Os astecas já não. Ou seja, eles mantinham entre os povos conquistados uma relativa autonomia. Tanto que, em geral, o que a gente pode ver mais é a dominação por parte de um pagamento de imposto, porque isso eles exigiam. Em alguns casos, era um governante asteca que era dominado para a região conquistada. Em outros, não. Em outros, o governante local, ele era dominado, a comunidade ela era dominada pelos astecas, e o governante permanecia, os astecas deixavam, contanto que eles aceitassem. Inclusive os astecas, eles tinham um poderio militar tão grande, eles chegavam, cara, e eles diziam o seguinte, eles mandavam um emissário pro líder da localidade dizendo, quer ser dominado ou quer ir pro pau? Se os caras aceitavam de boa, era uma dominação tranquila, era uma dominação que só exigia principalmente o pagamento de impostos, né? Que se essa comunidade aceitasse, não tinha conflito, não tinha guerra, era mais fácil. Agora, né, se a comunidade ali que está sendo dominada, ela não aceitava, aí sim acontecia o conflito. Por isso também que em alguns locais havia um governante asteca, que era dominado, que era indicado pelos astecas para ser ali o interventor daquela região, e em outras, cara, não, em outras ficavam mesmo, o governante ali, só chegavam os astecas, colhiam os impostos e deu. E aí tinha um terceiro grupo, o grupo de comunidades ali que não aceitavam a dominação. E o que acontecia? Aí sim os astecas, que eram fortes do ponto de vista militar, e aí eles impunham a sua dominação, ou seja, né, aí eles vão para o conflito, aí eles vão para guerra, e aí que vai surgir também muitos dos escravos de guerra, em razão de que nem todas as comunidades aceitavam. Bom, já a sociedade asteca, ela possuía ali como a liderança maior o imperador. O imperador, ele era visto como representante do Tezcatlipoca. Quem era o Tezcatlipoca? O nome! Tu podia chamar teu filho de Tezcatlipoca, o que tu acha? O Tezcatlipoca, ele era, dentro do panteão dos deuses astecas, o mais importante. Eu vou falar da religião, tá? Mas deuses já viu alguma coisa que é politeísta, coisa. E abaixo dele estavam os nobres. Os nobres, eles eram
representando, eles trabalhavam ali, né, para administração, para o imperador. E depois dos nobres ali que faziam essa função, tinha os homens comuns. Aí, cara, com homens comuns tinha gente pra caramba, né? Eram desde comerciantes ali, agricultores, porque a base, né, da economia ali era agricultura. Aí era um monte de gente. E era a maioria, enfim, era a maioria da população, eram os homens comuns. E esses homens comuns, inclusive, eles possuíam, havia mobilidade social. Às vezes a gente fala de muitas sociedades, como no Egito, por exemplo, né, sociedade estratificada, ou que não tem mobilidade estamental, né, que não tem mobilidade, né, nasceu de uma determinada classe, morre naquela classe. E aqui não, cara, olha só, né, os homens comuns eles ascendem e descem dentro da estrutura social, e tinham os escravos. Os escravos, como boa parte do mundo antigo, embora aqui não é mundo antigo, né? Mas boa parte do mundo antigo tinham os escravos por dívidas. Aqui também nós tínhamos os escravos por dívidas e os escravos de guerra, né? Que são os dois que normalmente tinham. Só que aqui tem um detalhe importante, cara. Aqui o escravo, ele podia ter propriedades, né? Ele tinha esse recurso, muitas vezes, de adquirir propriedades. Olha só que exótico, né? Dentro da história da escravidão, pelo menos. E isso a gente vai ver no Império Azteca, um diferencial. Bom, como muitos dos outros povos, aqui também nós temos uma religião politeísta. Tu já domina isso aí, né, cara? Politeísmo é uma religião que acredita em vários deuses, não apenas em um só. E um detalhe que é interessante, cara, que boa parte dos deuses ali era um deus era o deus da natureza, era o deus da guerra, era o deus do sol, o deus da fertilidade. Cara, tinham vários e vários deuses, um para cada função. Isso mostra, na real, né, a riqueza que a sociedade asteca vai desenvolver, principalmente com a questão da religião. Isso a gente vê muito bem no caso dos astecas, essa grande riqueza cultural desenvolvida pelos astecas. Por outro lado, a gente não pode deixar de mencionar que os astecas, eles agradavam os deuses por sacrifícios humanos, cara. Isso é até meio punk rock, né? Por quê? Por que isso é punk rock? Porque normalmente eles colocavam, né, a pessoa em cima do templo, que era uma pirâmide, né, com escadinhas e tal, e eles tiravam, atenção, pessoas sensíveis, eles tiravam o coração da pessoa e jogavam o coração da pessoa escada abaixo, e a pessoa estava acordada, estava viva. Eles faziam isso com a pessoa viva, eles tiravam o coração da pessoa viva e jogavam escada abaixo. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que esses sacrifícios eles eram para os deuses, e através desses sacrifícios, olha só, cara, eles poderiam manter o sol vivo, eles poderiam manter o sol brilhante, eles poderiam manter a natureza. Olha que doideira isso aí. Era uma forma de agradar os deuses e de manter a fertilidade, de manter o sol brilhando. Então, né? Não tem muito o que dizer, né? Parece cruel nos dias de hoje, porque né? Não é, enfim, não é legal, né? Mas isso mostra, né, essa faceta da religião e a preocupação em agradar os deuses. E na economia, a base era a agricultura. Eles plantavam de tudo. Mas a gente precisa destacar as chinampas. As chinampas eram ilhas artificiais feitas pelos astecas com o material orgânico do rio. Isso é interessante porque esse material vindo desse fundo orgânico, ele era extremamente fértil. As chinampas com essas ilhas artificiais, elas mostravam um grande poder ali de produção. Bom, deu de asteca, agora a gente vai falar dos maias, né? Que não tem nada a ver com o Tim Maia, cara, fica tranquilo. Porque os maias, eles possuem peculiaridades interessantes. Bom, mas primeiro, antes de abordar essas peculiaridades, continuando o vídeo aí para ver quais são, porque é o seguinte, eles se fundam ali na região próxima a Guatemala,
E eles vão se deslocando, cara. E aí eles ocupam ali parte de Honduras, de Belize, parte, enfim, de outros pontos ali próximos, né, ao sul do México, vão se estabelecendo, né, principalmente por causa das florestas tropicais que tem ali. Bom, inicialmente eles dependiam ali da caça, da pesca, né, da coleta de vegetais dentro da própria floresta, ou seja, eles não domesticaram a agricultura por um tempo. Depois eles domesticaram, e aí plantaram milho, plantaram, enfim, uma série de culturas alimentícias que vai, né, ajudar nessa fixação e na construção de grandes cidades essas, né, que vão também mostrar a riqueza cultural dos maias. A agricultura vai adquirir, cara, tanta importância na vida dos maias, olha só, tanta importância na construção dos maias, que eles vão ali do milho com feijão, com abóbora, com pimenta, enfim, várias culturas que eles vão plantando, mas a gente precisa destacar o milho, porque eles comiam milho de tudo que era jeito, cara. Assavam milho, comiam ele com farinha de milho, faziam de tudo, né? Então a agricultura, nesses três casos, cara, a agricultura é fundamental, porque vai ser a partir da agricultura que esses impérios vão crescer, cara, que esses impérios vão ganhar esplendor. Porque, por exemplo, claro, esses impérios crescem por causa da força militar, evidente, mas a força militar só existe porque existe o esplendor comercial. E esse esplendor comercial é só porque esses povos conseguem desenvolver técnicas de agricultura para produzir o suficiente para comer. Porque tu só vai guerrear, velho, depois que tu já tem o suficiente para comer. E tu produz não só o suficiente para comer, como também para começar a fazer, né, as suas trocas comerciais e a partir disso desenvolver esse exército. Isso vai acontecer aqui também com os maias. E os maias, a gente precisa já partir de largada de que os maias eles não construíram assim, um império enorme, né? Tipo, o Azteca foi baita do império, né? Enorme. Os astecas construíram um império realmente muito forte, muito grande, muito poderoso. Os maias, não, mas eles construíram grandes cidades, né? Como a cidade de Tikal, por exemplo, é uma das principais, né? Talvez a principal, é difícil de quantificar, mas construíram várias grandes cidades. E essas grandes cidades, elas eram relativamente não, elas eram independentes entre si, tanto que nós falamos que os maias eles não fundam cidades, eles fundam cidades-estado, porque eram independentes entre si. Embora, por exemplo, lá os astecas eles mantiveram com algumas, né, ou seja, aquelas que aceitavam entrar no rolê, pagar o imposto, blá, blá, blá. Embora os astecas eles aceitassem, como aceitaram alguma liberdade para os povos conquistados, os maias, cara, os maias muito mais, né? Tanto que, na verdade, quando a gente fala de os maias, é porque a referência aos mesmos deuses, a mesma cultura, a mesma língua, mesmos hábitos, né? Para a gente unificar. Por exemplo, quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente está falando, na real, de um monte de cidade-estado que estão se bicando ali toda hora. Fazendo um paralelo, aqui é mais ou menos a mesma coisa. São cidades-estado, né, que não respondem a um governo central, são autônomas entre si, mas a gente chama eles de os maias porque eles possuíam, né, essa cultura em comum, cultura, língua, hábitos, religião, enfim, tudo isso presente numa série, cara, numa série enorme de cidades que estão se formando ali. Tão grande quanto os astecas? Não, isso já sabe, não, mas também muito grande. Essas cidades, cara, tinha estrada, tinha palácio, tinha templo, era de uma riqueza quando os gringos chegam aqui, cara, quando os europeus chegam aqui, e isso tudo, no caso dos Maia, tá, eu já vou falar disso aí, mas já tudo muito estabelecido, tudo mostrando que não era um bando de índio analfabeto, burro pra caramba que estavam aqui, porque isso, na real, nenhum deles é, né, mas às vezes as pessoas ainda têm essa concepção. Não, era uma estrutura completa
complexa. Tinha, cara, pirâmide. Tu só fica aí, né, eurocêntrico que tu é, tu só fica aí nas pirâmides do Egito. Embora o Egito não é na Europa, mas é uma historiografia ainda eurocentrista, porque dali a base, né, da cultura europeia, parte dela, enfim. Mas aqui também nós temos pirâmides, aqui em cima, na América Central, cara. E essas pirâmides também cumpriam, né, um papel religioso. Embora lá a pirâmide do Egito é um túmulo para os faraós, né, eles eram pouco excêntricos, né, já queriam ter uma pirâmide, né, para a própria morte, para ficar perto do céu. Aqui não, aqui era para venerar, aqui não tem nada de túmulo, era para venerar, era religiosa também, mas era para venerar os deuses maias. Algumas dessas pirâmides, cara, como a de Tikal, tinha 60 metros de altura, cara, muito alto. E eles desenvolveram um cimento que colava essas pedras, né, deixava essas pedras bem fixas, bem firmes, que é o que vai permitir, inclusive, a longevidade disso. E o sacerdote, porque assim, cada templo tinha um sacerdote, e os sacerdotes eles construíam porque eles imaginavam que ao subir, né, como imagina 60 metros uma pirâmide de Tikal, né, ao subir nessas pirâmides eles estavam mais próximos dos deuses, era essa a função, por isso a pirâmide tinha o objetivo de aproximar o sacerdote dos deuses, olha só. E os maias tinham um enorme conhecimento na astronomia, olha só, cara, por que isso é importante? Astronomia, não essas coisas aí de signo, de astrologia, astronomia. Eles conseguiram ver as fases de Vênus, eles conseguiram criar um calendário de 365 dias, porque eles conseguiram calcular, conseguiram estudar, né, todo o movimento que a Terra faz, né, em torno do Sol, com uma enorme de uma precisão. Tudo isso eles desenvolveram. Cara, eles conseguiam prever eclipse, velho. Eclipse. Eles conseguiam ter essa dimensão. Olha só, velho. Tudo isso, cara. Por que eu tô... Pra tirar essa visão, os caras eram absolutamente complexos. Eles desenvolveram, inclusive, 2 tipos de calendário. Esse dos 365 dias e um segundo calendário. Esse segundo calendário religioso de 260 dias, os dois divididos por grupos, né? E cada grupo ali com o número X de dias e tal. Tá aparecendo aí agora na tela, mas é complexo O importante é que tu saiba que tinham 2 calendários e eles se encontravam. Esses calendários se encontravam a cada 52 anos. Olha o que os caras estudavam, cara. Olha o nível de conhecimento dos caras para conseguir desenvolver essa estrutura tão complexa, esse estudo tão complexo. E como sempre, a religião presente, né, cara? E não tem como não falar da religião. Eles eram politeístas, né? De novo. Todos os povos ali eram politeístas. Esses também, os maias também eram politeístas. E eles acreditavam que os deuses eles viviam em Tamoacã. Tamoacã nada mais seria do que um paraíso, né, mitológico onde os deuses habitavam. E também achavam que todos os acontecimentos da natureza eram acontecimentos regidos pelos deuses. Então, por exemplo, né, uma tempestade, uma chuva, um sol, uma seca, tudo isso era regido pelos deuses, né, os deuses que estavam no comando de todo esse processo. Tanto que, por exemplo, as cavernas eram vistas como locais sagrados, olha só. E ao redor das cavernas eles faziam uma série de rituais, uma série de cultos religiosos, de homenagem. Olha só, cara, o poder, né, da religião aqui presente. E eles também, assim como os astecas, faziam sacrifícios humanos. Eles também imaginavam, né, que para o sol cumprir o seu papel, para a fertilidade acontecer, enfim, para que o andar da carruagem na natureza continuasse andando, eles tinham que agradar os deuses. E agradavam os deuses como? Com sacrifícios humanos. E qual tipo de pessoa que era sacrificada?
eram normalmente prisioneiros de guerra. Mas, atenção, também tinha um outro grupo, o grupo de pessoas que se voluntariava para ser sacrificada para os deuses, né? Para o pessoal que está lá em Itamoacã. Olha só, cara, sim, tinha um grupo de pessoas, né, que movidas pela sua fé, né, pela crença naquilo, eles se voluntariavam para serem sacrificados, sim. E uma grande peculiaridade dos maias, né? O auge dos maias fica entre o ano de 250 depois de Cristo a 900 depois de Cristo, ou seja, até o século X. Por que isso é importante? Quando os europeus chegam no Império Inca e chegam no Império Azteca, eles encontram impérios no seu auge, impérios fortes. Quando eles chegam ali na civilização maia, eles já estão encontrando ruínas praticamente, já não tem quase mais nada dos maias. Galera, isso é muito importante, porque esse é o diferencial da civilização maia, sacou? Ela já está em declínio, ela já está num processo aí, ela está em 600 anos já em um processo de declínio. O que levou a esse declínio? Não se sabe ao certo, mas o que se imagina, né? Guerras, escassez de alimentos, né? Tudo isso teria levado, junto com desastres naturais, junto com doenças, tudo isso teria levado ao declínio dessa civilização maia. Né? Esse declínio que acontece no século X, não se esqueçam, né? Os europeus eles vão chegar aqui no século XV. Então esse é um grande diferencial. Nem dá para dizer que os maias são dominados pelos europeus, porque eles já estão em uma fase de declínio. É diferente lá dos astecas. 1521, os caras vão lá e dominam o Império Azteca. Aqui já está em decadência. Bom, e o último império, o Império Inca. Galera, o Império Inca, ele tem já um grande diferencial. O governo, ele era altamente centralizado, altamente concentrado. Lembra, a gente viu, né? Os maias era meio que cada um por si, os astecas dependia, né? Mas com a coleta de impostos. Os incas não. Os incas tudo tá na mão do Sapa Inca, que era o imperador. Esse imperador, ele manda e desmanda. E esse império, ele vai se estabelecer a partir do domínio de outros povos que estão ali ao redor, né, da região do Império Inca. Embora a gente precisa dizer que os incas eles mantinham as tradições culturais, né? Eles permitiam as tradições culturais dos povos dominados que se permanecesse, desde que pagassem impostos. E a sociedade inca era uma sociedade altamente dividida com grupos, né? O líder, evidentemente, é o Sapa Inca, que era o imperador, e haviam outros grupos, como os funcionários do império, como chefes militares, que tinham um arrego, tinham uma regalia. Eles tinham o abono ali de não pagar impostos para o império. E o último grupo, claro, o grupo dos trabalhadores. Adivinha? Era quem pagava imposto, era a maioria da população, era quem tinha que sustentar a máquina, como sempre, né, cara? E esses trabalhadores, eles vão ser ali, né, homens e mulheres que vão trabalhar em obras públicas, que vão trabalhar na agricultura, vão ser pequenos comerciantes, vão ser artesãos e vão ser a grande base do Império Inca. Um ponto interessante, cara, que eles desenvolveram um sistema de registro chamado quipo. O quipo era tá aparecendo agora a foto aí, o quipo ele era um sistema de nós, cordas e nós. E por meio das cordas e por meio dos nós, eles conseguiam registrar coisas do dia a dia, principalmente como pagamentos, como dívidas, registradas por esses nós e por essas cordas. E cada nó representava um valor, representava uma quantia. Cara, olha como... Tu consegue, né? Eu não consigo. Da dificuldade que é esses quipos, né? A complexidade desses quipos. Foi uma grande, né? Um sistema bastante complexo que foi desenvolvido pelos incas para fazerem registros. Outro ponto dos incas vão ser as enormes construções que os incas vão desenvolver. Templos, edifícios, estradas, várias obras públicas aí que vão ser feitas pelos incas, né? Alguns grandes pontos turísticos aí até hoje, né?
E essas obras, cara, era muito louco, porque os maias, por exemplo, eles fizeram suas obras desenvolvendo um tipo de cimento, certo? Os maias não. Aliás, os incas não. Os incas, eles desenvolveram um sistema de encaixe de pedras, cara, muito bem feito, muito bem encaixado. Cara, tudo era bloquinho, cara. Era tipo, sei lá, uns Roblox, sabe? Uns bloquinhos, mas muito bem encaixado, muito bem alinhavado. E isso vai ser a base de quase toda a arquitetura dos incas. E isso, cara, junto com o poderio militar, como sempre, né, dos incas, que vai expandindo o império. Eles vão expandindo o império, cara, numa região montanhosa. Os incas estavam na Cordilheira dos Andes. Sabe o que significa cordilheira? Um conjunto de montanhas, né? Tu sabe disso aí, que tua professor de geografia ensinou. E a partir da Cordilheira dos Andes, cara, era dificílimo, tu imagina, cara, manter no meio de montanha um grande espaço territorial. E sim, velho, eles conseguiram estabelecer isso, eles conseguiram dominar, né? O Sapa Inca conseguiu dominar. Como que ele consegue dominar isso? Construindo um eficiente e enorme sistema de estradas, porque a partir desse sistema de estradas, ele conseguiu desenvolver uma excelente estrutura de comunicação. A partir dali que produtos vão circular pelo império, que pessoas vão circular pelo império, essas estradas, elas são importantíssimas. Elas são grandes heranças também arqueológicas, né? Machu Picchu é um exemplo. Cusco também, né? É outro exemplo de duas cidades que nós podemos visitar hoje porque preservaram isso, né? Preservaram não, né? Foi porque, já vou falar essa história, porque essa preservação, né, ela nos ajuda inclusive a entender a complexidade, né, de tu conseguir manter um império no meio de uma região montanhosa, árida, que não dá para plantar, e toda a complexidade dessa arquitetura, dessa engenharia, de poder desenvolver estradas e templos sem cimento, velho. Imagina, cara, se eu faço o troço sem cimento, cai tudo. Então, óbvio, né? E os caras conseguiram desenvolver isso, né, de uma forma que tá aí até hoje, velho. Só pra ter uma ideia, cara, Machu Picchu fica a 2.400 metros de altitude, fica alto pra caramba, é distante, é longe, difícil de se chegar. E Machu Picchu tinha uma excelente uma construção, cara, que até hoje, cara, os arqueólogos não sabem como que os caras conseguiram construir uma cidade tão complexa, uma região tão distante, possuindo equipamentos que, na verdade, isso aí tem que se dizer, né, os incas, eles possuíam equipamentos muito rudimentares, né, como se conseguiu chegar até construir isso. Até hoje, isso é um grande mistério, né, de como isso conseguiu. Não vai dizer que é ET, tá, cara? Porque tu já tá evoluído, tu sabe que não tem mais essas paradas aí de History Channel, claro que não, mas é de fato intrigante que eles tenham conseguido fazer isso, toda essa estrutura. E outro ponto, cara, que é interessante, que os incas, eles constroem uma baita de uma estrada como essa e eles não inventaram a roda. Pois é, né? Consegue desenvolver tudo e eles não tinham a técnica da roda, eles não tinham carroças, por exemplo, para fazer o transporte dos itens, cara, dos produtos. Isso tudo vai intrigando, né, os arqueólogos, mas mostra uma coisa, cara, dá um tapa na cara da galera, porque mostra o tamanho do conhecimento, né, que possuíam os incas até o extermínio deles pelos espanhóis. Tanto que no caso, por exemplo, de Machu Picchu, cara, foi abandonada, foi esquecida pelos espanhóis. E um detalhe interessante de Machu Picchu é que ela foi descoberta só agora, aí, no século XX, por um arqueólogo. O arqueólogo Ira Bingham, ele era um arqueólogo estadunidense, ele encontrou, tava cheio de vegetação, né, já tomada, e ele encontra Machu Picchu, ele que encontra, e o que ele faz, cara, é tão né, magnífico, que o Ira Bingham, ele é inspiração para o Indiana Jones. Toda hora vem Indiana Jones, né, cara? Pois então o Indiana Jones surge aqui com o Ira Bingham, o cara que descobre debaixo da vegetação
a riqueza esquecida de Machu Picchu. Bom, cara, para fechar, vamos falar da religião Inca, né? O primeiro ponto já falar de Inti. Inti era o deus Sol, né? O deus Sol era um dos principais deuses dos Incas, que eram também politeístas. E eles faziam, cara, uma grande festa no solstício de inverno para dar boas-vindas à chegada do Sol. Eles faziam uma festa, né? Diziam lá um dizer, que eu estou botando aqui, agora não lembro qual era o dizer, e no meio dessa festa eles queimavam uma pessoa, né? Um sacrifício. De novo, os três, né, os três povos fazem sacrifício, tá? Isso é uma coisa em comum deles, não uma coisa que os difere. E queimavam essa pessoa, oferecendo essa pessoa para Inti. Olha só, cara, imagina ser churrasquinho Inca. Um outro deus que a gente não pode deixar de citar é o Apu Ilapu. O Apu Ilapu, ele era o deus da agricultura, olha só. Ele era o deus da agricultura. E ele tinha como ponto, né, o Apu Ilapu, ele era venerado para que não acontecessem as secas, olha só. E se subiam nos templos, né, pedindo sempre que não acontecessem as épocas de secas. No caso de seca extrema, eles sacrificavam humanos para agradar o Apu Ilapu, mas apenas nesses casos, né? O Inti era um por ano, isso era garantido. Agora o Apu Ilapu já dependia um pouco da situação. Eles acreditavam que assim eles agradavam, né, a Apu Ilapu e terminaria a seca, já que esse deus ele estaria ali na Via Láctea e fazia chover. Isso era, né? Estava ali no universo. E fazia chover quando quisesse. Olha só, era esse o pensamento, era essa forma de explicação dos Incas para a chuva, para a seca, enfim. Tem outros deuses aí também, Pachamama, que era a deusa da terra, enfim, há outros também, né? Mas não vou citar todos porque o vídeo já está longo, tá? Mas o que tu tem que saber é que esses deuses, eles estão normalmente vinculados a uma ação natural e que eles devem ser agradados. E a gente consegue perceber uma coisa, isso é comum nos Incas, mas também nos Maias e também nos Astecas. Outra coisa em comum, todos eles politeístas, né? Os Incas, os Maias e os Astecas, e todos eles com o sacrifício humano como uma prática. Certo, galera? O vídeo de hoje foi esse. Tu sabe tudo agora de Incas, Maias e Astecas. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se tu duvida que eu vou tirar tua dúvida, pergunta qualquer coisa. Quer ver que eu vou te responder? Pergunta, vai! Tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.